Hello, boa noite, como vocês estão? Quanto tempo não venho aqui nessa página fazer, as nossas lives? Quem estiver chegando aí, já manda um oi aqui para tia Vânia. Vamos lá, esperar mais pessoas entrar. Enquanto vocês estão fazendo aí, a gente vai compartilhando aqui as nossas aí live. O projeto de hoje será esse porta-celular. É muito pouquíssimo material que vocês vão utilizar, pouquíssimo mesmo. E os materiais que vocês vão utilizar, vocês podem fazer com retalho aí esse projeto, que é super fácil de fazer, tá? Então vamos lá. O que vocês vão precisar para fazer aí? Já pega uma caneta e um papel aí para começar a fazer as anotações do que vocês vão precisar de material. E vocês não vão gastar em nada uns 5, 7 reais de material, tá? Se vocês forem comprar uma quantidade maior, vocês vão conseguir fazer aí uma quantidade maior, mas em si, de material mais ou menos, é mais ou menos nesse valor, no máximo 10 reais de material que vocês vão utilizar. Então vocês conseguem vender aí a 20 reais, 24 reais, esse projeto que é bem legal, tá bom? Então o que vocês vão precisar? Aqui ó, eu já coloquei ele na manta, e aqui o tecido que eu tô utilizando, um tecido azul, esse daqui especificamente é um brim, tá? Mas vocês podem usar perna de calça jeans, vocês podem usar qualquer tipo de tecido. Esse aqui que eu estou utilizando é um brim azul marinho, tá? A medida, vamos lá, anota a medida aí, gente. A medida é de 12 centímetros a largura por 40, tá? Essa é a medida, 12 por 40 centímetros. Então aqui eu já fiz ele, o meu tecido principal no caso, já estruturado aqui ou passado ou colado na nossa manta R1 ou R2, tá? Aqui a que eu tô utilizando é a R1. Se você for utilizar a R2, tenta colocar aí a R2 de gramatura mais fina, gramatura de 100, tá? Para não ficar muito grossa. E aqui a que eu tô utilizando é a R1 de gramatura 100, tá? O que mais eu vou precisar? Na mesma medida, o forro. Então aqui vai ser 12 centímetros por 40 o meu forro, ok? Vai compartilhando aí, galera. Compartilha aí essa live pra mim, hein? Compartilhem. Compartilha pra tia Vânia. Aqui, outra medida. Essa parte aqui é a aba aqui da nossa carteira. Então essa abinha aqui, ó, ela tem 10 centímetros por 11 centímetros, tá? Então aqui é duas partes de 10 por 11 e uma na manta, ok? E aqui vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem, tá? Essa que é a intenção. E aqui também nós vamos precisar de dois pedacinhos de 12 centímetros por 17, tá? 12 centímetros por 17. Deixa eu só conferir se é 17 mesmo. É isso mesmo, 12 centímetros por 17. Aqui eu não estruturei eles com manta R1 e nem R2. Aqui eu coloquei simplesmente uma entretela fina, tá? Nas duas partes. Porque aqui se eu usar muita manta, na hora da gente fechar, vai ficar um acabamento muito grosso, muito grosseiro. Então, para ajudar aí no acabamento, nós vamos precisar apenas estruturar essa parte frontal, que é onde encaixa o nosso celular, com a entretela fina, tá, gente? Então, bora lá. E mais uma parte só do meu zíper, tá? O zíper aqui a gente não vai usar as duas partes, a gente vai usar uma parte só do zíper com aproximadamente aí 43 centímetros, tá? Um pouquinho maior que o nosso tecido. Um zíper, um cursor, o cursor que eu estou utilizando aqui é um cursorzinho azul. Aqui também nós vamos utilizar botão imantado, tá? Aqui eu tô utilizando o botão imantado grande, porque eu não tinha do pequeno em casa, mas se vocês tiverem do pequenininho, pode ser do pequeno, tá? E mais uma fatia aqui de tecido. Esse meu tecido aqui tem aproximadamente uns 55 centímetros. Exagero da minha parte, mas se vocês quiserem menor essa parte aqui, que é da alça de mão, vocês podem fazer. E qual é a medida dele que eu tenho aqui nas minhas mãos? 55 centímetros por 5 centímetros a largura, tá bom? Então aqui o que eu fiz? Já vou de cara falar pra vocês o que eu fiz aqui já nesse tecido, pra já dar uma adiantada aí no que a gente vai fazer, ok? Então aqui ó, eu dobro o meu tecido ao meio de 5 centímetros
e vou passar lá o ferro, ó, passei no ferro. Passei no ferro, eu vou abrir e vou dobrar ele novamente até o centro da marcação. Dobrei, dobrei, passei. E depois dobro ao meio novamente, para ele fazer esse sanduichinho aqui, tá? Para ele ficar nessa estrutura. Por que isso? Porque assim vocês tampam todo o acabamento aqui para não desfiar o tecido, ó lá, tá vendo, ó? É como se fosse o viés, exatamente. Então eu dobro ao meio e dobro ao meio de novo, fazendo acabamento, que aí depois a gente vai passar uma costurinha nas duas pontinhas aqui já para deixar com acabamento. Estou de microfone porque quem já me conhece aqui da live sabe o avião que eu tenho em casa, que é um avião barulhento, né? E que não dá pra gente ouvir. Então eu ponho o microfone pra gente conseguir se comunicar melhor, não é verdade? Então vamos lá. Outras dicas que eu tenho aqui pra dar pra vocês, que é legal também, de utensílio pra vocês conseguirem fazer todo o acabamento. Aqui eu não tenho aquela régua de canto, não tem a régua, né, que arredonda, faz alguma coisa. Aqui eu utilizo ou durex ou qualquer coisa arredondada, tampa de alguma coisinha arredondada, pra gente fazer os cantos arredondados, tá bom? Então a gente vai trabalhar sem régua com as coisas que normalmente a gente tem em casa. Ok, galerinha? Primeiramente, a gente vai começar com a alça de primeira, tá? Então eu vou ligar o meu avião aqui, tome, vou rebater uma costurinha bem na ponta. Eu vou bater a costura aqui e mostro pra vocês aonde vocês vão ter que colocar. Então vamos lá. O pontinho que eu tô utilizando aqui é o pontinho 3, tá? Na minha máquina. A tensão dela aqui está no leve. Então quando a gente for costurar coisas leves na máquina, a nossa tensão tem que estar aí entre 3, 4 no máximo, tá? Se a sua máquina for doméstica. Olha lá, ó. Passei uma costurinha exatamente bem na pontinha, ó. Tá vendo? Bem na pontinha. Vou do outro lado e vou passar de novo uma outra costurinha, tá? Pra fazer o acabamento completo. Passamos, vou desligar o avião. Ele fica exatamente uma alça com acabamento super legal, tá, gente? Ó, ó como que ela fica. Bem estruturadinha e fica uma alça perfeita, ó. Bem legal. Então aqui, ó lá, ó, cortei minha alça. Fiz certinho a alça, já fiz, eu vou reservar ela aqui agora. Então agora, ó, nós vamos para a aba, tá? A aba nós vamos pegar os dois pedacinhos lá, ó, de 11 centímetros por 10 centímetros. Vamos lá. Peguei, então aqui, ó, minha altura é 11, minha largura é 10. Então eu vou arredondar essa parte aqui, ó. Então como que a gente vai arredondar? Eu vou vir aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar essa parte, ó. Venho. E vou pegar o meu durex aqui, ó, com uma caneta, ou o giz que apaga, ou a caneta que apaga. Se você for inexperiente, né, para riscar tecido, alguma coisa assim, faça com a caneta que apague, tá? Que é a caneta fantasminha, aquela que apaga com ferro. Ou com giz também, que apaga com ferro, tá bom? Porque aí se der errado, tem como apagar. Então aqui, ó lá, ó, vou vir aqui, eu vou colocar, ó, vou posicionar aqui e vou mostrar pra vocês aí na telinha. Como que vocês têm que posicionar aí. Ó, vocês vão posicionar exatamente assim. Como assim, Vânia? Ó, a ponta aqui do arredondado tem que ficar bem rente aqui a essa parte. E a outra parte do meu durex também, ó lá, tá bem rente a essa minha parte. Pra eu conseguir desenhar aqui, ó, e ele não ficar fora, para ficar um arredondamento perfeito. Então, você vai encostar, ó, ela, ó, nos cantinhos aqui para fazer aí o risco. Vou riscar e já mostro para vocês. Olha, quando eu risco, ó lá, ó, fica perfeito da pontinha aqui, ó lá, tá vendo? A outra pontinha, e não fica muito para dentro, tá vendo? Quando ele fica para dentro demais, aí fica feio porque ele vai ficar torto, né? Você vai acabar tirando o tecido e não é para tirar, é só para tirar o excesso para fora. Então é assim que a gente faz o risco. Então eu vou riscar dos dois lados aqui para depois a gente tirar o excesso, ok? Então risca de um lado e risca do outro. Lembrando que o
Aqui, ó, tá beijo, beijo. Então tá o meu tecido beijando direito, tá vendo? Beijo, beijo. Aí sim eu risco no avesso. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha aqui, pé de máquina, e vou arredondar ele aqui até passar. Se você não conseguir seguir a margem, já pode cortar ele aqui exatamente na linha que a gente fez aqui, tá? Eu vou passar e vou passar aqui na máquina e volto aqui pra mostrar. Calma aí. Então, ó, eu não passei a costura em cima da linha, não foi em cima da linha, tá? Eu fiz a linha só para eu ganhar uma margem aqui do arredondado. Então, ó lá, vim com a costurinha pé de máquina e passei rente aqui, ó. Então, agora eu vou cortar em cima da linha para vocês conseguirem visualizar melhor aí esse corte. Olha lá, ó. Tá vendo? O risco tá aqui, ó. Olha onde tá a margem do risco, tá vendo? Onde eu fiz o risco tá aqui. E eu passei com a margem lá, ó, de pezinho de máquina, tá bom? É assim que a gente faz. Então, agora, qual que é o próximo passo? A gente vai fazer pix em todas as voltas aqui, ó. Tá bom? A gente vai picar tudo aqui. Não pode ultrapassar da linha. O pique é pra fora da linha, tá? E, muito importante, quando vocês forem fazer o pique, ó, o pique não é só aqui, ó, fazer com a tesoura assim. Vocês têm que seguir o desenho. Se o desenho tá arredondado, ó, o pique aqui, vai seguindo, ó. Ó minha tesoura como ela vai fazendo como se fosse um reloginho, tá vendo? Então, ó, você tem que seguir a coisa. Tem gente que faz o pique, mas continua assim, ó. A tesoura não muda de posição. Então, vocês têm que seguir o desenho. Olha a minha tesourinha, ó. Como se fosse um reloginho. Entendeu? É assim que faz o pique corretamente. Então, agora lá, ó. Fiz os piques. Vou encaixar meu dedo aqui, ó lá. Entre os tecidos e não a manta e o tecido, tá? Entre os tecidos. E vou desvirar essa parte. Ó, venho. Eu gosto muito de usar uma ferramenta que é super cara, essa ferramenta. Difícil de achar. Essa ferramenta aqui chama hashi. Pra quem não sabe quem que é o hashi, é aqueles palitinhos que a gente come comida japonesa, tá? Eu gosto muito desse material aqui, porque ele ajuda muita gente no dia a dia pra desvirar a peça. É um material excelente. Então, quando vocês forem comer aí, quem não gosta, pede para quem gosta de comida japonesa aí, quando for comer, guardar um para você. Porque ele é excelente. Aqui em casa tem coleção. Ó, olha pra... Ui, quase caiu. Ó, pra vocês verem como que ele fica bem redondinho, ó. Então, o pique vocês vão fazer quase chegando na margem da costura, encostando praticamente lá na margem da costura, para eles ficarem assim, ó, com esse acabamento, tá? Então, agora, qual que é o próximo passo? Nós vamos rebater essa costurinha aqui e vamos encaixar o botão botão imantado aqui pra gente fazer a marcação no outro bolso. Então, bora lá! Não precisa de retrocesso essa parte, tá? Olha lá. Rebatemos a costura e olha que aba mais perfeita. Pode colocar cianinha se você quiser. Você pode colocar qualquer tipo de aviamento aí para fazer qualquer outra decoração. Fiquem à vontade, tá? Então aqui agora, ó, eu só vou tirar esse excesso. Vou fazer a marcação dela aqui certinho para tirar esse excesso de costura que tá aqui, lá, ó. Perfeito. De manta, perdão. Excesso de manta dela que tá aqui. Olha lá, tirei o excesso de manta, vai ficar aqui. Então, qual que é o próximo passo aí que vocês vão ter que fazer? Tá meio tortinho aqui, hein, Vânia? Então, qual que é o próximo passo? Então, vamos fazer o quê? Vamos dobrar ele ao meio e vamos fazer um pique ou uma marcação com giz. Aqui eu vou fazer um pique bem petitico. Olha lá o pique, tá vendo? Um pique bem petitico aqui para fazer a marcação do meio, tá? Então, olha lá, ó, fizemos a marcação do pique. Então, agora, como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a régua de patchwork ou a régua comum que vocês têm aí. Como você já fez a marcação do meio, se você não tiver essa régua de patchwork,
que é a régua normalmente que a gente utiliza, vocês vão poder utilizar a régua comum, tá? Como que vocês vão fazer para localizar o meio aqui, ó? Se for com a régua do patchwork, vocês vão colocar aqui e vai ver a medida total aqui dessa peça. Essa minha peça aqui, ó, a medida total dela ficou 5, 6, 7, 8,5. Então, eu vou dividir ela aqui, ó, e vou passar um giz, ó. Eu vou dividir ela, não para cortar, tá? Só vou dobrar ela ao meio, gente, ó. Dobra ela ao meio inteira, que ela vai ficar perfeitinha. Aí eu venho aqui com giz, ó, porque aqui não tem como riscar com a caneta Bic, tá? Bic ou qualquer outra caneta. Se for riscar, é aquela explicação que a tia falou. Ou giz, ou a canetinha fantasminha. Olha lá, venho e faço a marcação do meio dela inteira aqui, ó. Olha lá. Eu fiz a minha marcação, olha lá, com giz. Do meio certinho. Então, da minha pontinha pra cima, eu vou fazer uma marcação de 2 centímetros, tá? Então, eu venho aqui nessa marcação e vou contar 2 centímetros e faço a minha marcação aqui. Então, o que vai acontecer? Uma cruzinha aqui, ó, tá vendo? Da marcação do X. Então, eu fiz o quê? Marquei o meio da minha peça e daqui da minha ponta arredondada para baixo, marquei 2 centímetros. Fiz isso, agora eu vou fazer a marcação para fazer o quê? Colocar a parte do meu botão imantado já nessa parte, tá? Como que se coloca aí o botão imantado? O botão imantado, ele vem 4 peças. Então, ele vem o macho e a fêmea, que são os imãs, e 2 prendedores, né? Atrás, pra gente, os 2 suportes para prender aí esse botão imantado. Tem um nome certo, isso aqui eu esqueci o nome. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, ó. Deixa eu fazer a marcação certinha aqui para vocês conseguirem enxergar. Olha lá, no meio da minha cruzinha aqui, ó, eu vou posicionar uma parte desse meu prendedor aqui, ó, centralizando a bolinha nessa cruzinha, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Tem 2 partes aqui dessa bolinha, na bolinha lateral, tem 2 risquinhas, vocês vão passar aí com a caneta mesmo, para fazer a marcação. Vou lá mostrar, ó. Tá vendo? Fiz aqui no risquinho, ó lá, 2 marcações com a caneta. Feito isso, eu vou pregar o meu abridor de casa. Uma dica aí para quem vai usar o abridor de casa, tá? Para não rasgar aí inteiro o tecido, porque com certeza com alguém já aconteceu isso. A gente colocar aqui e riscar até lá em cima, né? Rasgar até lá em cima, então não precisa. O que vocês vão fazer? Vou levantar aqui para mostrar. Você vai vir aqui, ó, e vai encaixar, vai furar aqui, certo? Não pode ultrapassar aqui do outro lado, é só esse tecido primeiro aqui. Fiz isso, ó, eu já venho aqui, ó, onde eu furei, e venho um pouquinho mais pra frente da onde tá a marcação, ó. Tá vendo? Que aí quando vocês fizerem força, só vai rasgar o suficiente. Viram? Olha lá, vamos fazer do outro lado. Venho, furo aqui. Vou lá do outro lado, ó. Saiu a pontinha aqui, tá vendo a pontinha aqui, ó? Venho e já corto. Então, ele vai cortar exatamente o suficiente que eu preciso e vocês não vão conseguir ir pra cima aí, tá? Aí eu venho. Aqui eu não vou precisar colocar um pedacinho de manta atrás. Não vou precisar. Porque aqui já tem uma parte da manta aqui na parte de trás que vai, né, sustentar aí esse atrito dessa pecinha. Então, como que eu faço? Eu venho, encaixo lá a parte do macho, tá? O macho é a parte mais fininha, tá? Aqui tem o preguinho aqui, ó. Então, eu venho, ponho aqui pra fora essa parte, ó, e vou encaixar aqui o meu protetor. Fiz isso, abro aqui e tá tudo lindo. Olha lá. Já consegui prender ele. Se você tiver um ferrinho aí, passe o ferro bonitinho ele aí pra desamassar aí. Vendo que essa minha peça aqui, ó, do bolso frontal, não tá estruturada na manta, nem R1 nem R2. Aqui eu coloquei uma entretela fina pra estruturar essas 2 partes aqui, pra não ficar uma camada muito grossa, tá? Se você colocar nas 2 partes, já ajuda muito,
porque aí vocês conseguem fazer uma estrutura bem legal. Então aqui eu vou fazer o que, ó? Beijo com beijo. E vamos arredondar uma parte. Como assim arredondar essa parte? Aqui, ó, ele tem um caimento, tá vendo? Olha lá que legal. Ele tem um diferencial. Ele não é reto aqui, ele tem um diferencial aqui nesse acabamento, que é ele dando uma descidinha assim desse jeito. Pode colocar a cerninha também se quiser nesse acabamento, é opcional, tá? Então aqui eu vou utilizar só isso. Então vamos lá. Como que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou usar agora uma tampa um pouco maior, tá vendo? Essa tampona aqui. E eu vou fazer um risco do meio para baixo, tá? Então aqui, ó, vou fazer uma parte aqui. Pra eu mostrar pra vocês. Porque aqui o arredondado não é em toda parte. Aqui, ó, eu começo um arredondado, ó, como se eu fosse começar um arredondado. E faço o restante na mão mesmo, ó. Porque eu não quero ele muito lá embaixo. É só um acabamento, um leve acabamento, ó. Olha lá como que eu fiz, tá vendo? É um leve arredondado só. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar a costurinha aqui e vou mostrar pra vocês. Lembrando que tá um de frente pro outro, tá? Já mostra aqui, olha lá, ó. Então, olha lá, a margem da costura tá lá em cima, que é o que? Onde eu fiz a risca. E minha costura, ó, pegou o pezinho de máquina e foi até lá embaixo, certo? Olha lá, tirei o excesso, ele fica assim, ó. E aqui também a gente dá os piques, tá? Dei o pique, agora sim eu vou virar a peça pra gente conseguir rebater, ó. Venho e reviro aqui, vou desvirar a minha peça. Aquela mesma história que eu expliquei, olha as curvinhas. Quando a gente dá o pique, olha o jeito que fica a curva. Tá vendo a curva, o jeito que fica? Perfeita. É assim que a tia quer que você faça em casa, hein? Não é pra fazer feio. Tá ensinando certinho aqui, não é pra fazer feio, hein? Depois vai fazer feio e vai falar, ah, tia Vânia que ensinou lá na live. Olha só a responsabilidade, hein? Então agora a gente vai rebater a costura aqui. E se você for reproduzir essa peça, tira uma foto e me marque lá nas redes sociais para eu ver que você fez. Que com certeza eu vou compartilhar aí a sua publicação nas minhas redes sociais. Então, se você quiser me seguir nas redes sociais, anota aí. É @ateliêvaniadão. E se você quiser ver o meu pessoal, é Vânia_marketing digital, tá? Temos dois Instagrams aí. O meu pessoal, que é o de marketing digital, que eu falo que é o meu pessoal mesmo. E o meu comercial, que é aí o Ateliê Vaniadão, tá? Olha lá, feito. Olha só que lindeza que fica essa pessoa aqui. Olha só o acabamento dos dois lados perfeito que fica. Então agora nós vamos passar lá pro nosso tecido maior, tá? Ó. Então aqui como que a gente vai fazer já de cara? Aqui eu vou sobrepor aqui em cima, ó. Só para eu saber aonde vai ficar meu bolso. Olha lá, tá vendo? O meu bolso vai ficar assim. Essa parte da aba aqui, ó, vai ser o mesmo lado, o caimento dela vai ser o lado onde vai ficar o zíper, tá? O zíper tem que ficar desse ladinho aqui. Não pode ficar desse lado o zíper, porque senão se tiver um celular um pouco mais frouxo aqui, o que vai acontecer? O celular vai cair para fora, tá? Então, para essa parte aqui, o celular tem que ser exatamente esse lado aqui, o zíper. Então, ó, eu vou sobrepor e vou colocar o alfinete aqui. Nessa parte todinha aqui. Porque eu preciso fazer a marcação de onde vai ficar certinho a minha aba. Pra gente conseguir fazer a marcação aqui do nosso botão imantado, tá? Então, ó, essa parte da aba, ela tem que ficar aqui, certo? Então, o que que eu vou fazer primeiramente? Achar o meio dessa minha peça. Então, eu venho, dobro. Eu dobro aqui, ó. E vou achar o meio. Achei o meio, passo o giz.
ou faz um pique, tá? O que vocês preferirem fazer aí. Aqui eu passei o giz para ficar mais fácil. Então eu vou mostrar para vocês, olha lá, aonde tá o meu giz, tá vendo? Feito o giz aqui, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão marcar 1 centímetro para baixo. Então aqui tá a marcação, ó, venho aqui, vou até colocar ele mais forte, esse giz aqui, para vocês conseguirem enxergar. Então vocês vão fazer a marcação do meio, venho com o giz aqui, ó, e marco forte o giz, olha lá, marquei para vocês enxergarem, tá vendo? O que eu vou fazer aqui nessa parte? Eu venho e vou marcar 1 centímetro a mais. Se a sua máquina for industrial igual a minha, meio centímetro é o suficiente, tá? Porque o pezinho do nosso pezinho aqui não é um pé de máquina igual da doméstica. Ela é um pouquinho mais estreita. Então aqui na minha, ó, eu vou marcar meio, mas se a sua for doméstica, vocês vão marcar 1 centímetro. Então agora, o que vocês vão fazer? Fiz isso, vou dobrar agora aqui, ó, novamente ele, só que no meio, ó. Pra quê? Pra eu achar o meio da minha peça. Aqui, como é 12 centímetros, a gente sabe que 12 dividido por 2 dá 6, certo? Então eu venho aqui, ó, 6 centímetros e marco o meu meio. Vamos ver se tá certinho no meio. Olha lá, certinho, 6 centímetros. Olha lá. Então aqui, ó, vamos lá. Vamos recapitular. O que vocês fizeram então? Aqui eu fiz a minha marcação, ó, do meio. Essa de cima aqui é a marcação do meio, tá? Depois eu desço com meio centímetro ou 1 centímetro para baixo e faço a minha marcação lá também. Por que eu fiz essa minha marcação aqui? Porque a nossa aba, primeiramente, ela vai vir assim, ó. Então a gente tem que passar uma costurinha nela, exatamente centralizando no meio, para depois a gente virar e rebater. Por isso que a gente tem que fazer essa marcação. Entenderam? Vocês estão entendendo perfeitamente? Se tiver, manda um joinha aí para mim, por favor, para eu saber que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Então aqui a gente não fez, ó, vamos voltar. A gente fez a marcação do meio da nossa aba, certo? Então, olha lá, ó, aonde tá a marcação do meio aqui que eu fiz? Eu vou posicionar ele aqui, olha lá, ó, centralizando com a marcação que eu fiz do centro aqui. Então eu venho e vou colocar ele aqui e vou alfinetar ele aqui já para não sair, tá? Já alfineto o trem aí para não sair. E agora é aonde nós vamos sobrepor a alça também, tá, gente? Então aqui, ó, vocês vão pegar a alcinha, vai dobrar a alcinha ao meio, tá? Olha lá, dobra a alcinha ao meio. E eu vou colocar minha alcinha, ó. Aqui a minha alcinha, ó. Embaixo da minha aba, tá? É aonde eu vou colocar. Não pode colocar ela muito lá pra baixo, tem que colocar ela na marcação aqui, ó, praticamente do limite da marcação de baixo. É aonde eu vou colocar minha alcinha. Então eu venho, coloco a alcinha aqui e sobreponho essa outra parte aqui, ó. Se quiser colocar um alfinete aonde tá a alça, ponha alfinete. Alfineta tudo aí. Cuidado para não alfinetar a peça toda gruvinhada. Olha lá, coloquei no meio. Posicionei certinho aqui, ó. Eu coloco ele até mais um pouco para a ponta, a minha alcinha, para ficar melhor, tá? Ou centralizado, o que vocês preferirem. Outro detalhe, a alça tem que estar pro lado, ó, da onde tá o caimento, tá? Lá, ó, a minha alça tem que estar para esse lado do caimento aqui, ok? Para não correr o risco também da gente ficar carregando, ó, e ela, celular para lá, ó. Então ela vai ficar assim se a gente carregar a alcinha, tá? Venho e ponho um alfinete aqui também. E agora eu vou lá pra máquina e vou passar uma costurinha, ó, pezinho de máquina, tá? Então eu vou iniciar exatamente bem na pontinha aqui da minha costura. Então eu vou fazer 3 pontinhos pra frente, 3 pontinhos pra trás, 3 pontinhos pra frente, 3 pontinhos pra trás e dou continuidade. Ó, 1,
2, 3, voltei. 2 vezes, tá? Lives. Então, olha lá, ó. O que eu fiz aqui? Costurei. A aba tá lá em cima, ó. Ainda, tá vendo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou baixar ela aqui, ó. E vou rebater de novo uma costurinha. Só que agora a gente vai rebater a costurinha, ó, na linha. Também pezinho de máquina. Que vai fazer o quê? Todo esse acabamento que ficou aqui, ó, vai se esconder. Olha só que legal. E aqui a gente vai achar a posição exata pra gente conseguir encaixar aí o nosso botão imantado, certo? Bora lá! Vamos. Olha só que perfeição, gente! A bolsinha praticamente já está quase pronta, olha só. Então agora o que nós vamos fazer lá, ó? Rebati certinho essa costura. E agora nós vamos fazer a marcação aqui correta, ó, pra gente pregar o nosso botão imantado aqui. Então eu venho, só de vocês pressionar aqui, ó, ele já vai fazer a marcação certinho da bolinha da marcação certinha aqui no tecido. Então eu venho, ó, aperto, pressiono, aqui eu já consegui localizar, só não tô localizando a minha caneta. Aqui. Olha lá, localizei aonde está o buraquinho. Eu venho. Olha lá, vou vir e vou fazer a bolinha aqui. Fiz a marcação, olha lá, ó. Não sei se vocês conseguem ver. A marcação certinha aqui da onde tá a minha bolinha, ó. Fiz a marcação com a caneta. Agora eu vou vir, ó, vou despregar todinho aqui ele, ó. Porque ele estava preso somente com alfinete. E agora eu vou vir aqui com a outra parte que caiu no chão, aqui. Vou vir com essa parte, ó, de novo, com a lapelinha. E vou posicionar a minha lapela exatamente a bolinha no centro da bolinha que eu fiz. Eu vou vir com a caneta aqui, ó, e vou marcar. Olha lá, fiz de novo a marcação, tá vendo? Fiz a marcação. Venho e agora vou fazer o risquinho lá de novo com o meu abridor de casa. Vamos lá. Fui lá em cima e corta. Fui embaixo, fui lá em cima primeiro, depois faça o abridor pra cortar de uma vez. Feito isso, vou colocar agora lá a parte fêmea do meu botão imantado. Então eu venho lá, ó, coloco a parte fêmea. E aqui é interessante vocês pegarem um pedacinho de manta, retalho de manta. Vocês vão pegar um pedacinho do retalho de manta, porque aqui ele vai gerar um atrito maior, porque a gente não tem um acabamento aqui, né, muito grosso. Então aqui pode ser que ele dê uma esgarçadinha. Então, para não acontecer isso, eu venho e faço aqui uma caneletinha com um pedacinho aí de manta, tá? Ó, olha o tamanho da manta, tá vendo? Fiz os 2 risquinhos e agora eu vou encaixar ele aqui, ó. Então, vamos lá. Fiz o furo, vou vir atrás aqui, ó, e vou encaixar primeiro essa parte da minha manta, pra depois eu encaixar a minha lapelinha, ó. Agora sim eu encaixo a minha lapela, abro de um lado e abro do outro a perninha. Agora ele está ó, fica bem firme, tá vendo? Ele fica protegido. Então, agora eu venho e deixo ele aqui bonitão, ó lá. Vou vir aqui. Vou sobrepor corretamente, ó lá, olha. Fechou. Perfeita, lá, ó. Tudo bate. Tá aqui certinho, ó. Ele na ponta certinho com o outro tecido. E super bateu, olha lá. Que lindo que fica. Ó, super bateu. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar o alfinete de novo nessa parte, porque eu não quero que ande esse meu tecido. Porque ele já está com a posição correta aqui pra mim, certo? Olha lá, ele já está com a posição correta. Então, eu não posso deixar de jeito nenhum esse tecido andar. Se tiver etiqueta, aproveita já pra colocar a etiquetinha.
essa é a hora de botar a etiqueta. E minha etiquetinha, ó, vai vir desse lado de cá, tá? Por quê? A minha etiqueta, ó, vai vir desse lado, ó. Desse lado vai vir a minha etiqueta. Que o outro lado vai ser o zíper, então não vai aparecer demais aí a sua etiqueta. Toma cuidado para onde vocês forem colocar. Então aqui eu já vou sobrepor ela e já vou passar uma costurinha de segurança nessa ponta toda aqui aonde está aí o meu bolso. Só para deixar ele bem presinho aqui para não ter o risco dele andar ou escapar, tá? Aqui eu já prendi somente o bolso na lateral, olha lá, ó. Só para ele ficar bem presinho. E olha só, gente, não é um capricho? Eu sou apaixonada por esse porta-celular que é super fácil de fazer. E como eu falei, vocês não vão gastar aí nem R$10 de material para fazer uma bolsinha. Olha só, que lindo. Então agora a gente vai colocar aí o zíper. Como que a gente coloca o zíper? Vai tomar um pouco de cuidado, tá? Para quê? Para essa alça não enganjar aí no seu zíper. E o zíper, ele tem dois lados, né? Ele tem o lado direito, que é onde o dentinho fica para cima, e o lado onde o dentinho não aparece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sobrepor o dentinho em cima do meu tecido. Então, o lado que tem dentinho vai beijar o meu tecido, tá? Então, olha lá, ó, o lado do dentinho vai beijar a ponta do tecido. E qual o lado correto de eu posicionar o meu zíper? O lado de queda aqui do meu bolsinho, olha lá, ó. Tá vendo? Se você colocou essa parte de queda pro seu lado, você olhando pra ela aqui, ó, ela tem que estar pro seu lado direito a queda, tá? Pro lado direito. Se caso você colocar pro lado esquerdo, você só trocar certinho, aí você coloca pro lado esquerdo aí. Se você estiver olhando para o seu tecido, você posiciona o zíper do outro lado, tá? Mas não tem problema também não é uma regra, tá? Não pente ao meu zíper. E vou passar uma costurinha de segurança aqui bem na pontinha primeiro, antes de pregar esse zíper. Por que isso? Ó, anote essa dica importantíssima. Porque primeiro eu tenho que fazer uma margem de segurança, né? Uma costurinha de segurança no zíper para depois eu prender. O zíper, ele tem costume de andar muito. Então, se eu quiser pregar ele aqui já direto, com o pezinho ou com qualquer tipo de calçador ideal, ele vai fazer o quê? A tendência dele é ir para trás. Aí você fica assim, ele vai para trás, você puxa. Você vai para trás, puxa. Quando você vai ver, o zíper tá todo ondulado. Mas não é que ele tá com defeito, não. É por causa da forma de colocar ele. Então, o correto é, você vai lá na máquina, posiciona ele rente ao tecido e passa uma costurinha bem rente primeiro. Pode ser o zigue-zague ou uma costurinha reta, tá? Aqui no meu caso, como a máquina é somente reta, então eu vou fazer uma costurinha reta. Olha lá. Preguei apenas na pontinha. Olha lá como ele fica retinho o zíper. Então isso me dá segurança para eu fazer minha costura definitiva, tá? Agora, ó, o que eu vou fazer? Coloquei o zíper, olha lá. Posicionei o zíper bem na pontinha. E agora eu vou sobrepor o meu tecido de forro. O tecido de forro é a mesma coisa, tá? Direito do meu forro com o direito do meu tecido, sempre beijando, tá? Então agora, ó, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou sobrepor ele certinho. Eu sempre gosto de colocar um alfinetinho, ó, nessa minha ponta de encontro de tecidos aqui, ó. Venho e sobreponho aqui, já ponho lá, pontinha com pontinha nessa ponta aqui onde não tá o zíper, pra eu sobrepor lá na outra, ó, pra ele não andar mesmo, tá? Pra ele ir rente. E aqui eu vou colocar aqui um alfinete, tá? Então agora eu vou alfinetar ele todinho aqui até o final, pra não correr o risco dele sair do lugar, tá? Olha lá, venho até chegar no final aqui. Vou posicionar primeiro um lado e depois posiciono o outro.
E ele, lembrando que ele tem a mesma medida aí da parte de baixo. As medidas eu falei bem no início da live. Quem não anotou, não fique preocupado, porque essa live vai ficar gravada para depois vocês conseguirem assistir e pegar as medidas. Se a sua máquina for doméstica, a minha aqui é a industrial. Porém, o pezinho eu não troco, tá? Na doméstica tem como vocês fazerem isso também sem trocar o pezinho. Vocês vão colocar lá, vão olhar para a sua máquina e vão olhar o posicionamento aí da agulha. Normalmente ela vai estar centralizada, ou no 3.5, ou se tiver o botãozinho de posicionamento, ela vai estar centralizada no meio. Vocês vão colocar ela inteirinha para o seu lado esquerdo, tá? Então você vai olhar lá na máquina e vai posicionar a sua agulha todinha para o seu lado esquerdo. E ela vai ficar bem rente aqui, ó, ao contrário do seu pé de máquina, para fora da máquina, ela vai ficar aqui, ó, bem rente à agulha. Então vocês vão sentir o zíper e vão posicionar o calçador rente aqui ao dentinho do zíper, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, vou mostrar aqui que fica mais fácil. Tá vendo que aqui, ó, tem um final? Se você passar a unha aqui, você consegue sentir o carrinho o dentinho do zíper. Então nesse final aqui, ó, é aonde vocês vão encaixar aí praticamente a pontinha aí do seu calçador, tá? Não pode passar ele nem subir em cima, ele tem que ficar rente aqui, porque aí o acabamento fica perfeito, ok? Então agora eu vou posicionar ele aqui e vou bater a costura. E preguei ele todinho, ó. Tá vendo? Do início ao fim. Passei a costurinha. Agora essa parte eu preciso que você preste atenção. Por quê? É agora o acabamento aqui dessa parte, pra ele ficar todo presinho, bonitinho. Aqui tem muita gente que gosta de prender já direto rebater a costura, né? Tudo junto, forro com acabamento e tudo. Eu não gosto, não sou muito fã desse tipo de acabamento. Por quê? Normalmente, quando faz assim acabamento, você vai olhar dentro, o tecido que tá lá dentro tá tudo, né, engruvinhado. Então, para não acontecer isso, a gente rebate essa costura, apenas esse excesso aqui que a gente rebate, tá vendo, ó? Tá vendo esse excesso que ficou para fora? Esse excesso, né, da manta após costura. Então, o que nós vamos fazer, ó? A gente vai vir aqui, ó, e eu vou deitar ele pro outro lado, ó. Tá vendo que aqui, ó, conforme eu vou virar o meu tecido, eu já venho aqui, ó, e deito ele. Deito ele pro lado inteiro da minha manta aqui, ó. Vou deitar. Se você tiver aquele martelinho profissional, bata o martelo aqui. Eu não sei onde está meu martelinho, mas eu vou bater aqui a minha tesoura, que o cabo dela é bom. Por que fazer isso? Porque ajuda a deitar essa costura aqui, tá? Mas se você não tiver aí o martelinho, passa ferro, faça alguma coisa para ajudar a sentar aí essa costura, tá? Olha lá, ó. Principalmente nas partes que são mais grossinhas aqui, ó, que nem na onde tá o acabamento aqui do bolsinho. Aqui é uma parte um pouco mais grossa, então pode ser que ele tenha de teimar de não querer deitar. Olha lá. Deitei. Então a minha costura vai estar todinha deitada, ó, pro lado da manta, tá vendo? Então esse acabamento eu vou dar uma costurinha aqui e vou voltar para mostrar para vocês conseguirem entender melhor essa parte. Esse acabamento faz? Ele simplesmente deita a costura. Tá vendo aqui, ó? Ó como a costura fica mais deitada, tá vendo? E aqui eu não rebati no forro, ó. Eu rebati apenas, olha lá, ó. Subiu aqui, mas vocês conseguem ver a costurinha, tá vendo? Eu rebati apenas na minha manta. Então agora estamos praticamente na parte final. Então agora a gente vai colocar o cursor. Então agora eu venho, vou dobrar ele aqui, olha só como ele já fica, gente. Olha só que fofura, olha isso, gente. Já tá praticamente pronta. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó. Eu sei que ele está meio com meio aqui.
E como lá em cima também ele está centralizado certinho, ele dobra perfeito aqui com o meio, tá? Então agora eu vou posicionar aqui e vou encaixar meu zíper. Essa parte aqui é o trauma de muitas artesãs, costureiras, porque tem gente que detesta o zíper. Gente, zíper, põe na cabeça de vocês. Tem o zíper e o cursor. Um é flexível e um é fixo. Sempre põe isso na cabeça de vocês. Então aqui, ó, o fixo é quem? O meu cursor. E o flexível é o meu zíper. Então quando eu tenho que colocar aqui ele dentro do meu carrinho de cursor, é ele que eu tenho que movimentar. É o meu zíper. Então aqui, ó, o meu cursor paradinho e aqui, ó, eu faço esse movimento. Se eu tentar entrar com ele reto aqui, ó, ele não vai entrar mesmo, tá? Eu sempre tenho que fazer o quê? Ele dá uma deitadinha aqui nessa parte para ele conseguir encaixar. Esse é o segredo, porque tem muita gente que tenta encaixar ele assim, ó, reto e paga um pau mesmo para conseguir colocar, porque não é assim correto. Vocês têm que entortar aqui, ó, para ele dar uma encaixadinha, tá? Por isso que você tem que flexionar aí essa parte para ela entrar. Então, coloquei aqui uma parte, encaixei certinho, olha lá, tá vendo a posição? Certinho. Então, aqui, vou deixar ele lá no fundo. Olha só o que eu falei. Vou mostrar a diferença para vocês. Olha, o zíper tá para baixo, tá vendo? Olha o zíper lá para baixo, o cursor. E olha esse cursor para cima. Esse é o correto, o cursor para cima e não ele posicionado para abrir lá embaixo, tá? Esse é o correto. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou desvirar essa peça, ó. Vou deixar todo mundo no avesso. Então aqui, ó, eu ponho o meu zíper. Toma cuidado, né? Porque essa parte aqui não é uma parte que vai costurar. Por isso que o cursor tem que estar aqui pra cima, tá? Então, o que que eu fiz? Eu desvirei minha peça e separei elas aqui. Então, eu coloquei a parte do principal aqui e o forro aqui, tá? Então, estão todos no avesso. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu, particularmente, gosto de começar sempre pelo forro, tá? E aqui vocês vão fazer o quê? Colocar sempre certinho, pontinha com pontinha. E agora eu vou clipar tudo aqui, ó. Aí aqui, ó, vocês vão colocar acabamento com acabamento, tá vendo, ó? Acabamento com acabamento. Venho e posiciono aqui, ó. Aí vem e põe um clipe aqui. E aqui na outra parte, ó, tudo vai se encaixar. Tá vendo? Tudo se encaixa. Venho e ponho um clipe aqui também, ou alfinete, tanto faz. Então aqui o que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou costurar até aqui e pulo uma parte. Vou pular uma parte e vou continuar a costura aqui e vou passar ela todinha até lá. Então bora lá. Agora, antes de desvirar, o que que eu gosto de fazer aqui? Eu sempre dou uma olhadinha aqui, ó, no meu tecido para ver se eu peguei todo mundo aqui, ó. Eu sempre dou uma olhadinha aqui, porque se não tiver alguém aqui, já vai aparecer. Então aqui tá todo mundo pregadinho, todo mundo bonito, ó. Então tá tranquilo. Aqui eu tiro o excesso desse zíper. E agora nós vamos desvirar. De abrir. Então, vim aqui, ó, abrir o meu cursor, venho e vou desvirar toda essa peça. Se quiser fazer um cortezinho aqui, ó, na pontinha, cortem, tá? Mas cuidado para não chegar aí na costura. Então, agora eu venho com o hashi, ó, vou lá na ponta, vou com a parte maiorzinha do hashi lá na outra ponta, ó, e ponho tudo pra fora. Venho nessa outra ponta aqui, a mesma coisa lá. Coloco toda a pontinha lá pra fora. Olha lá, coloquei tudo pra fora. E aqui eu vejo se ficou tudo correto, ó. Agora a gente vai fazer o acabamento interno. A gente vai abrir, vai puxar o forro e vamos rebater aí a costurinha ou fazer o pontinho invisível. Se a gente for fazer aí pra vender, a gente precisa de um tempo. Imagine fechar aí 50 bolsinhas na mão, não dá, né, amiga? Então a gente põe aí
praticamente bem na pontinha aqui para rebater essa costura. Aqui, ó lá, rebati a costurinha, tá tudo ok, né? Não vou precisar desvirar de novo essa bolsinha, tá tudo ok, tá tudo certo. Venho, tira todos os excessos aí de costura que ficou, de linha de excesso. E, gente, olhem só que capricho que ficou essa nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Já chegamos com tudo, né? Primeira live tem que ser sucesso, né, gente? Se vocês gostaram, aproveita esse finalzinho, ainda dá tempo de compartilhar ainda, né, essa live. Compartilha, porque vai ficar salvo aí nas suas redes sociais. Aí quando uma pessoa entrar e tiver interesse, né, em fazer uma peça super legal, barata, não gasta muito material e é uma peça, né, e um projeto super vendável. Gente, isso aqui todo mundo gosta de ter uma peça dessa, ou para você presentear em uma festa de aniversário de alguém. É super legal. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem, possivelmente, estarei aqui novamente trazendo um novo projeto. Esse ano eu tô cheio de ideias aí. E esse vídeo aqui também vai ficar gravado aqui depois para vocês assistirem, tá? Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, lembrando que minhas redes sociais é lá no Instagram, @atelievaniadão ou @Vânia Marketing Digital. E lá no YouTube tá como Descomplica Criativa com Vânia Adão, tá? Na hora que vocês colocarem lá Descomplica Criativa, já vai aparecer a tia Vânia lá, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa live. Um grande beijo a todos vocês. E quem fizer aí, ó, marque eu lá nas redes sociais, ou no Instagram, ou no Facebook, me marca lá que eu vou ver, tá bom? Gente, um beijo, um grande beijo, saudades que eu tava de vocês aqui. E até semana que vem, se Deus quiser.